O ano era 1919. A Tunísia ainda vivia sob domínio francês, mas nos cafés e ruas da capital, um espírito novo começava a surgir. Um espírito de resistência, de união, de paixão. E no coração desse sentimento nasceu uma ideia que mudaria para sempre o futebol tunisiano. No bairro popular de Bab Souika, em Tunis, um grupo de jovens tunisianos fundava um clube que seria muito mais do que apenas um time. Eles o chamaram de Esperance Sportive de Tunis, em homenagem ao Café de El Esperance, onde tudo começou. Com cores modestas, o branco e azul escuro, e sem muitos recursos, os fundadores enfrentaram resistência e desconfiança, mas com coragem e organização, registraram oficialmente o clube em 15 de janeiro de 1919. O objetivo? Criar um espaço onde os tunisianos pudessem praticar esporte, se organizar e resistir. Sem ainda disputar ligas oficiais, os primeiros jogos foram amistosos, quase clandestinos, mas com enorme valor simbólico. O Esperance representava o orgulho tunisiano em tempos de opressão. E logo se tornaria um símbolo do nacionalismo e da cultura local. 1919 foi o início de uma lenda. Um clube nascido da esperança, guiado pela paixão, que em breve se tornaria o maior da Tunísia. Esperance Sportive de Tunis, fundado em 1919. Para resistir. Para vencer. Para inspirar. Em 1920, o Esperance de Tunis dava seus primeiros passos completos como clube de futebol organizado. O entusiasmo gerado em sua fundação no ano anterior ganhava agora contornos mais sólidos, e os desafios cresciam junto com a ambição. Com um grupo de jovens jogadores apaixonados e dirigentes engajados, o clube passou a organizar treinos com mais regularidade. Jogavam em campos improvisados, às vezes de terra batida, enfrentando adversários locais, muitos ligados à colônia francesa. Mas cada partida era mais do que um jogo, era um ato de afirmação. Ainda com as cores azul e branco, o Esperance enfrentava dificuldades logísticas, financeiras e até políticas. Havia uma clara tentativa das autoridades coloniais de dificultar a ascensão de clubes tunisianos independentes. Mas o Esperance resistia com coragem. Em 1920, surgiram os primeiros embriões de rivalidades locais. Partidas contra clubes europeus baseados em Tunis inflamavam o orgulho dos torcedores. A comunidade tunisiana via no Esperance um símbolo de identidade, algo que transcendia o esporte. Mais do que vitórias dentro de campo, o ano de 1920 foi marcado por uma consolidação da ideia de que o clube não pertencia apenas a um bairro, mas a todo um povo. O Esperance começava a construir a sua alma. Em 1920, o Esperance ainda era pequeno em estrutura, mas já era imenso em significado. O ano de 1921 foi um novo capítulo na caminhada desafiadora do Esperance de Tunis. Um clube ainda jovem, mas que já se transformava em referência de orgulho e resistência para a população tunisiana. Sem ainda estar inserido nas ligas coloniais dominadas por clubes franceses, o Esperance disputava amistosos contra times locais e estrangeiros baseados na Tunísia. Cada partida era um acontecimento. Jogadores se desdobravam entre o futebol, o trabalho e a resistência cultural. Mas 1921 também trouxe um marco importante. O clube começou a discutir internamente a mudança de suas cores. A dupla azul e branco, herdada dos primeiros tempos, lembrava demais os tons usados por clubes ligados ao domínio europeu. Havia um desejo crescente de algo novo, algo que representasse a alma tunisiana. As conversas sobre uma identidade visual mais forte e simbólica ganhavam espaço entre sócios e dirigentes. A busca era por cores que representassem luta, coragem e fervor ou ideias que germinariam mudanças concretas nos anos seguintes. Enquanto isso, o Esperance seguia crescendo, mesmo com recursos limitados. O clube começava a ganhar reconhecimento popular, e a torcida, ainda modesta, mostrava-se cada vez mais apaixonada e fiel. 1921 foi um ano de transição silenciosa. O Esperance ainda não mudava por fora, mas por dentro, e se transformava em símbolo nacional. Em 1922, o Esperance Sportive de Tunis caminhava firme rumo à consolidação de sua identidade. 3 anos após a fundação, o clube já era mais do que um sonho de juventude, tornava-se um movimento popular. Um símbolo de resistência e orgulho nacional, em pleno domínio colonial francês. Fora dos grandes torneios oficiais, o Esperance continuava a disputar amistosos com clubes locais e estrangeiros, entre eles os poderosos clubes coloniais. Mas mesmo sem taças em disputa, o time jogava como se cada partida fosse uma final. Foi em 1922 que uma ideia tomou força: o clube precisava mudar suas cores. As antigas azul e branca já não representavam o espírito combativo do povo tunisiano.
As discussões internas avançaram, com sócios e dirigentes propondo a adoção de tons mais vibrantes e simbólicos. Começava a se desenhar a ideia de adotar o vermelho e o amarelo, cores que evocavam coragem, vitalidade e o sol do Maghreb. Não era apenas uma questão estética. Era uma afirmação de identidade e luta contra a dominação. Ainda não seria neste ano que a mudança ocorreria oficialmente, mas 1922 marcou o início da transição visual e filosófica do Esperance. Um clube que não apenas jogava futebol, mas que carregava nos ombros a esperança de um povo. Em 1922, o Esperance não conquistou troféus, mas conquistou um ideal. E isso vale mais do que qualquer taça. Em 1923, o Esperance Sportive de Tunis seguia sua caminhada firme e silenciosa, crescendo nas margens do futebol oficial, mas ganhando força no coração do povo tunisiano. Ainda fora das estruturas dominadas por clubes franceses, o Esperance fazia dos amistosos sua principal forma de se manter ativo. Enfrentava times formados por colonos, soldados ou comerciantes europeus, muitas vezes em condições desiguais. Mas dentro de campo, a garra superava qualquer desvantagem. Os jogadores eram, em sua maioria, estudantes, trabalhadores, jovens sem recursos. Jogavam por paixão, sem salários ou estrutura, improvisando treinos e fardamentos. Mas o sentimento de representar o povo tunisiano era maior do que qualquer obstáculo. O Esperance não tinha estádio próprio. Não tinha apoio oficial. Mas tinha algo que nenhum outro clube podia comprar: identidade. E em meio a esse cenário, a ideia da mudança de cores ganhava corpo. A combinação vermelho e amarelo, que simbolizava o fogo da luta e o brilho da esperança, começava a ser aceita como o novo rosto do clube. Era mais que uma escolha estética, era uma declaração política, cultural e emocional. O ano de 1923 pode não ter trazido taças nem manchetes, mas foi decisivo na transformação interna do clube. O Esperance se preparava, lentamente, para deixar de ser apenas um time e se tornar um símbolo nacional. Em 1923, o Esperance plantava sementes de coragem, que em breve, floresceriam em glória. O ano de 1924 marcaria uma virada simbólica na história do Esperance Sportive de Tunis. Após 5 anos de existência, o clube já não era apenas uma promessa, mas uma instituição em crescimento, e cada vez mais reconhecida entre os tunisianos. Dentro de campo, o Esperance seguia disputando amistosos, jogos informais e torneios menores. Mas o futebol ainda era, muitas vezes, um ato de resistência cultural. O time não contava com campos próprios, jogava em condições irregulares, mas a dedicação era absoluta. Foi nesse ano que uma decisão importante tomou forma: o Esperance adotaria oficialmente as cores vermelha e amarela. A mudança, que vinha sendo discutida desde 1922, finalmente se concretizava. O novo uniforme não era apenas bonito. Era simbólico. O vermelho, representando o sangue da luta e da paixão. O amarelo, evocando a luz, o sol e a esperança. Era o nascimento da identidade visual que o clube carregaria por toda a sua história. Para a juventude tunisiana, ver jogadores com essas cores era ver, em campo, um pedaço da sua própria alma. Era como se cada gol do Esperance fosse um ato de resistência contra o apagamento cultural imposto pela colonização. Em 1924, o Esperance escolheu mais do que cores. Escolheu representar um povo. E com isso, escreveu mais um capítulo de sua grandeza. Em 1925, o Esperance Sportive de Tunis dava seus primeiros passos como clube estruturado de futebol tunisiano. Com as novas cores, o vermelho e o amarelo, agora oficialmente adotadas, o clube já não era apenas respeitado, ele começava a ser temido. O futebol tunisiano ainda era dominado por clubes europeus ligados ao sistema colonial. Entrar nas competições oficiais era extremamente difícil para times formados por tunisianos. Mas o Esperance não desistia. Pelo contrário, insistia. Foi nesse cenário que o clube começou a organizar-se de forma mais profissional. Os treinos ganharam rotina. A diretoria estruturava amistosos com clubes estrangeiros e buscava, aos poucos, ser reconhecida como uma força real no esporte tunisiano. 1925 também marcou um avanço fora das 4 linhas. O Esperance começou a formar suas primeiras categorias de base. Era o início de um projeto para revelar talentos locais, jovens tunisianos que sonhavam em vestir a camisa amarela e vermelha. O Esperance começava a ser mais que um clube, virava uma escola de formação de cidadãos. Em campo, o time continuava a disputar partidas importantes contra adversários europeus e tunisianos. E mesmo sem títulos oficiais, cada vitória era celebrada como uma conquista nacional.
Em 1925, o Esperance mostrava que não bastava existir, era preciso crescer. E o crescimento vinha com coragem, trabalho e paixão pelo povo. Em 1926, o Esperance de Tunis entrava em seu 7º ano de vida, e não mais como um simples clube de bairro, mas como um símbolo consolidado da resistência tunisiana dentro e fora do campo. O futebol em Tunis seguia profundamente influenciado pela estrutura colonial. Clubes franceses dominavam as ligas, e aos tunisianos restavam as margens, partidas informais, torneios secundários e campos improvisados. Mas o Esperance não recuava. Durante o ano de 1926, o clube intensificou sua organização interna. Melhorou seus treinos, fortaleceu suas categorias de base e começou a traçar um plano de longo prazo para entrar no futebol oficial da Tunísia. Mais do que competir, o Esperance queria representar. Cada jogo era uma mensagem. Nós estamos aqui. Nós pertencemos a este campo. Ao mesmo tempo, a torcida crescia. Nos cafés, nas ruas de Bab Souik e nos arredores da Medina, o nome do Esperance era sussurrado com orgulho. O clube começava a atrair jovens talentos e lideranças comunitárias, que viam no futebol um meio de união. Não havia títulos em 1926. Mas havia algo maior: progresso, organização e identidade. Em 1926, o Esperance não levantou taças, mas levantou a cabeça. E deu mais um passo firme rumo à grandeza. Em 1927, o Esperance de Tunis estava cada vez mais maduro. O que começou como uma iniciativa de jovens sonhadores no Café de El Esperance, em 1919, agora era um clube respeitado nos bastidores do futebol tunisiano, e temido nas partidas amistosas. Mesmo ainda fora do sistema oficial de ligas dominado pelos franceses, o Esperance mantinha uma regularidade impressionante em campo. A equipe acumulava vitórias em amistosos locais e começava a atrair a atenção de clubes estrangeiros que vinham a Tunis. Mais do que desempenho, o clube começava a gerar uma cultura em torno de si. Torcedores se organizavam, jovens queriam jogar no Esperance, e o uniforme vermelho e amarelo já era reconhecido pelas ruas da cidade como um símbolo de identidade e orgulho. Mas 1927 não foi só futebol. Foi o ano em que o clube começou a pensar no futuro. Surgiram as primeiras conversas sobre a construção de uma sede, sobre criar estrutura, e até sobre entrar oficialmente nas competições organizadas pela Liga da Tunísia. A resistência ainda era forte. A barreira colonial ainda impedia clubes tunisianos de avançar com facilidade. Mas a presença do Esperance se tornava impossível de ignorar. Era questão de tempo até que as portas começassem a se abrir. Em 1927, o Esperance ainda não estava nos grandes campeonatos, mas já estava nos corações. E isso, ninguém podia tirar. Em 1928, o Esperance de Tunis estava prestes a cruzar uma nova fronteira. Após quase uma década resistindo nas margens do futebol colonial, o clube iniciava seu movimento mais ousado, a entrada no futebol oficial. Após anos de luta e articulação, o clube foi finalmente admitido na Liga da Tunísia, uma competição regional criada sob o controle das autoridades francesas. Era um ambiente difícil, desigual, mas era a primeira oportunidade concreta do Esperance competir com legitimidade. Mesmo sendo recém-chegado à Liga, o Esperance causou impacto. Jogando com bravura, disciplina e organização, a equipe enfrentava clubes europeus com orçamentos maiores e melhores estruturas, e mais em campo, o coração tunisiano falava mais alto. Foi também em 1928 que o clube intensificou seu trabalho de base, consolidando as divisões juvenis. O Esperance não queria apenas jogar, queria formar atletas tunisianos, dentro de casa, com identidade e pertencimento. Enquanto a equipe principal ganhava respeito, a torcida crescia. Bab Souika vibrava a cada vitória. O vermelho e o amarelo já não eram apenas as cores de um time, eram as cores de um sentimento coletivo. Em 1928, o Esperance entrou oficialmente na disputa. Mas sua maior vitória foi continuar sendo fiel às suas origens. Popular, resistente, tunisiano.